Olá! Antes de o Brasil entrar de fato na Segunda Guerra Mundial, o país estava jogando um jogo bem arriscado de sobrevivência e de oportunidade. Vamos entender juntos como a neutralidade brasileira foi, na verdade, uma estratégia muito bem calculada. E como, no fim das contas, a geografia acabou selando o destino da nação. Imagina a cena, final dos anos 30, as grandes potências do mundo marchando para a autodestruição e o Brasil observava. Mas não era uma espera passiva, não. Era um silêncio tenso, sabe? Uma tentativa de ganhar tempo, de proteger os próprios interesses no meio daquele caos todo. A guerra na Europa parecia uma coisa muito distante. Sob o comando de Getúlio Vargas, o Brasil tentava manter essa distância. Era como navegar em águas internacionais super turbulentas, com uma política de muita cautela e pragmatismo. E para a gente entender essa política, a gente precisa olhar para dentro. Naquela época, o Brasil vivia o Estado Novo, uma ditadura que começou em 1937. O que isso significava? Bom, o poder era todo centralizado em Vargas, com um nacionalismo bem forte e um controle rígido sobre a política e a sociedade. A prioridade máxima era a estabilidade interna. E é aqui que o jogo de Vargas realmente começa. Ele não escolheu um lado logo de cara, pelo contrário. Ele iniciou um ato delicadíssimo de equilíbrio diplomático, conversando e negociando tanto com as potências do eixo quanto com os aliados. Essa dualidade era muito clara. De um lado, você tinha os Estados Unidos, querendo expandir a influência deles e, claro, barrar o avanço do eixo aqui no continente. Do outro lado, a Alemanha, que era um parceiro comercial vital para o Brasil e, para alguns ali no regime, até um modelo de autoritarismo. Vargas jogava com os interesses dos dois, buscando sempre alguma vantagem para o Brasil. Então, o ponto crucial é este: a neutralidade brasileira não era fraqueza ou indecisão. Não mesmo. Era um cálculo político. Uma estratégia arriscadíssima para conseguir apoio econômico e ganhos estratégicos dessa disputa global, fortalecendo o Brasil enquanto o resto do mundo se enfraquecia. Mas você sabe, todo jogo tem um ponto de virada, né? Um fator que muda todas as regras. E para o Brasil, esse fator não foi ideologia nem economia. Foi algo muito mais básico e imutável: a geografia. A pergunta que mudou tudo foi exatamente essa: o que fez uma nação sul-americana que parecia tão distante do conflito se tornar de repente uma peça-chave no tabuleiro da Guerra Mundial? E a resposta é tão simples quanto poderosa: a sua posição no Atlântico. De uma hora para outra, a distância que protegia o Brasil se tornou seu maior trunfo estratégico. E também a sua maior vulnerabilidade. Ok, vamos entender isso melhor. O nosso litoral nordestino é o ponto mais próximo das Américas em relação à África. Quem controlasse aquela região, que ficou conhecida como o Estreito do Atlântico, controlaria rotas aéreas e marítimas vitais. Seria, na prática, uma base de lançamento indispensável para tropas e suprimentos irem para a Europa e para a África. E claro, os Estados Unidos sabiam disso perfeitamente. A importância estratégica do Nordeste não passou nem um pouco despercebida por Washington. E aí, a pressão diplomática sobre o governo Vargas começou a aumentar, e muito. O jogo estava mudando de figura. A negociação foi colocada na mesa. Os Estados Unidos exigiam o uso de bases militares no Nordeste e um alinhamento político total contra o eixo. Mas o que eles ofereciam em troca? Algo que Vargas queria muito: apoio econômico, financiamento para a industrialização do Brasil e a modernização das nossas forças armadas. Essa pressão toda que vinha de fora acabava alimentando as tensões aqui dentro. No Brasil, existiam grupos que simpatizavam com os modelos autoritários da Europa, enquanto outros defendiam uma aliança firme com os Estados Unidos. O governo Vargas precisava equilibrar essas forças sem perder o controle do país. E foi assim que a neutralidade começou a se esgotar. Aquele equilíbrio delicado que Vargas tentou manter por tanto tempo estava prestes a desmoronar, empurrando o Brasil para um caminho que não tinha mais volta. A lógica de uma guerra total simplesmente não permite meio termo. Conforme o conflito foi se intensificando, a estratégia de jogar com os dois lados, de extrair vantagens de ambos, se tornou impossível de sustentar. E aquele oceano, o Atlântico, que antes era visto como uma barreira de proteção, uma garantia de que a guerra estava longe, agora se transformava na própria linha de frente. O conflito estava literalmente batendo à nossa porta. A margem para a manobra estava sumindo. As pressões externas e a realidade estratégica do mundo mostravam que a neutralidade, que antes era um trunfo, agora era uma posição completamente insustentável.
Os acontecimentos já estavam empurrando o país numa direção que parecia inevitável. Logo, o oceano que parecia separar o Brasil da guerra não seria mais uma barreira, mas sim a própria porta de entrada do conflito.